falaremos a respeito do reino dos céus. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Eu cheguei na conclusão que é como a Cleide falou. 9 dias é muito pouco para se falar do reino dos céus. 40 dias, eu vejo que eu até aguentaria falando do reino do céu, cada dia um assunto diferente. E tirando lições a respeito disso. Mas eu também cheguei na conclusão que 40 dias serão pouco para que a gente aprenda tudo a respeito do reino do céu. Eu cheguei também à conclusão que eu aceitei ser um cidadão do reino do céu faz 12 anos. E eu não aprendi quase nada. Então, a gente vai aprender ao longo da nossa vida. Isso daqui é só o pontapé inicial. Tá bom? Hoje nós vamos estudar um acontecimento que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 5. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. Quem está sem Bíblia pode acompanhar também pela projeção. Diz assim: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade. Eu tenho soldados a minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro eu digo: vem, e ele vem. E eu digo ao outro: criado meu, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, lá no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vá, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Essa história, Jesus usou da oportunidade para falar do reino dos céus. A circunstância foi a seguinte: Jesus estava andando juntamente com a sua multidão, quando apareceu um homem de alto escalão do exército romano, centurião, que era um líder de até 100 soldados, e chegou a Jesus implorando, falando assim: Jesus, eu tenho um servo, um criado, que está paralítico, está sofrendo muito, e eu preciso que o Senhor o cure. E Jesus falou imediatamente: eu irei curá-lo, vamos lá. E o centurião disse: Senhor, deu aquela coçadinha na nuca: Senhor, só que porém, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo sob o meu teto. Antes, eu te digo o seguinte: eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho homens que eu digo vá, e eles vão. E eu digo venha, e eles vêm. E eu digo faça isso, e eles fazem. E eu sei que o Senhor tem autoridade, então com apenas uma palavra, eu sei que o meu servo poderá ser curado. Até aí tudo bem. Mas agora Jesus toma a circunstância para falar do reino dos céus. Jesus diz assim: olha, até mesmo dentro de Israel, eu não encontrei uma fé como desse homem. Por que Jesus disse até mesmo dentro de Israel?
lembra que nós já conversamos, estudamos isso aqui, que Deus, Ele começou a desenhar a salvação para toda a humanidade por meio dos filhos de Israel, por meio da promessa feita a Abraão, que se estendeu a Isaac, que se estendeu a Jacó, e se concretizou nos seus 12 filhos. Lembra-se disso? Aquele era o povo que andou pelo deserto vendo Deus agir a cada dia, vendo Deus derramar o maná a cada manhã, vendo Deus vencer guerras, afastar serpentes, abrir o mar, ter uma coluna de fogo à noite para aquecer o povo e uma nuvem para trazer sombra durante o dia. Esse era o Deus da nação de Israel. Seria fácil ter fé morando em uma nação onde você vê essas coisas acontecendo? Sim ou não? Claro que sim. É fácil você ter fé quando as coisas estão acontecendo. E Jesus fala assim, nem dentro de Israel eu vi uma fé como a desse homem. O que isso tem a ver com o reino dos céus? E o que o centurião disse que de fato fez com que Jesus chamasse toda a atenção da multidão para aquele homem? Afinal de contas, o que é fé? Você já parou para pensar o que é fé? Alguns creem que fé é um ato de otimismo. Eles creem que se você ficar pensando assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu tenho fé, isso é fé. Outros acham que vai nessa linha e segue um pouquinho mais. Ter fé é eu nunca achar que as coisas vão dar errada, porque eu tenho fé em Deus. A Bíblia também não diz que isso é fé. Outros creem que fé é você ter a disposição para pedir muito, insistir, implorar, se humilhar para Deus e crer que Ele vai cumprir. Mas isso também não é ter fé. A gente precisa entender que fé é algo diferente disso tudo. Nós precisamos crer que Deus deixou tudo orientado para que nós cumpríssemos os seus propósitos. E nesse momento nós conseguimos desenhar um pouquinho, fazer um esboço do que de fato é ter fé. O que esse homem fez? Que Jesus exaltou a sua ação e disse que aquilo sim era um ato de fé. O centurião compreendeu que em meio a tantas coisas que se falavam de Jesus, havia uma promessa de que ele viria. O Antigo Testamento está repleto de profetas que falaram a respeito do Messias, que falaram da sua vinda, que falaram das grandes obras que ele faria, que falaram a respeito do seu poder, que falaram a respeito de milagres, que falaram de aliança que ele faria. O centurião sabia disso. Então, quando o centurião chega até Jesus e diz assim, olha, eu também sou um homem de autoridade, significava que o centurião sabia que Jesus era um homem de autoridade. Quando ele disse assim, mestre, eu sei que uma palavra sua curará o meu servo. Significa que a fé do centurião não era embasada no otimismo, não era embasada na sua apenas necessidade, mas era embasada nas promessas que Deus havia deixado e que mediante essas circunstâncias Jesus iria cumpri-las. Entendeu um pouquinho? Ou ainda está confuso? Vamos pensar o seguinte, qual era o problema? A fé dele estava sendo provada para o quê? A cura do seu servo. Eu conheço muitas pessoas que têm problema de saúde. Muitos. Praticamente todos que eu conheço têm. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, eu tenho fé que Deus vai me curar. Uma semana depois, está a gente indo no funeral.
Qual é o problema? A pessoa não tinha fé? Deus falhou para com essa pessoa? Qual foi a base que ela utilizou para dizer que Deus a curaria? O seu otimismo? Apenas suas palavras? Porque alguns são curados e outros não. Qual é o problema? O problema é Deus? Será que Deus ele é aleatório para quem ele vai curar? Será que Deus ele vai avaliar pela cara da pessoa? Eu fui com a cara dele, então eu curo. Eu não fui com a cara dela, então eu não curo. Se ele diz que todos são predestinados à vida eterna e que o desejo dele é que todos se salvem e que ele está disponível a fazer milagres a todos, porque todos não conseguem conquistar, apenas alguns poucos conseguem. Aonde está o problema? Agora nós temos a situação o seguinte. Eu gosto de dizer que tudo que Deus criou, arquitetou no universo, existe uma matemática. E toda matemática possui uma equação que é perfeita e que não sofre variações. Então, com base nessa matemática, eu preciso entender o seguinte: que segundo a Bíblia, a fé é você crer e esperar naquilo que você não... Ótimo. Então, na primeira equação, eu sei que fé ela é embasada em algo que eu não consigo palpar, que eu não consigo ver, mas que eu a espero. Entretanto, a Bíblia também diz que caso você não tenha fé, Deus... Aonde foi que Jesus pediu sacrifícios em troca de milagres? Aonde foi? Eu entendo o coração humano quando ele se sufoca e dá aquela angústia e você não sabe como recorrer a Deus para alcançar o milagre. Mas a fé ela não é emocional. Ela é razão. É com o coração calmo, com a Bíblia aberta, em oração, que você encontra o milagre. Eu vi uma manchete, até coloquei ali, de um pastor de uma determinada igreja, e ele fazia um apelo para pessoas que tinham problema financeiro. E num determinado momento, o pastor pegou uma salva e começou a passar e falava assim: olha, quem tem carro aqui e quiser trocar de carro, dá o seu carro para a igreja. E se você tiver fé, Deus vai te dar outro melhor. Como que isso é possível? Como? Aonde foi que Jesus disse que a fé é barganha? Aonde foi que Jesus especificou que você conquista as coisas por meio de barganhar com Deus, de negociar com Deus? Essa equação em busca de milagres não existe na Bíblia. Pelo contrário, aí nós vemos aqueles que promovem esse tipo de fé, eles sim prosperam. As arrecadações deles são milhões de reais. A ponto da revista Forbes, a mais conceituada revista financeira do mundo, fazer um ranking de pastores mais ricos do mundo. Como? Se Jesus disse que aqueles que levariam a palavra não teriam onde reclinar sua cabeça, sairiam sem duas túnicas, porque uma só era suficiente, que não se preocuparia com o que iria comer, com o que iria vestir. E agora você tem líderes religiosos que andam de jatinho, que têm fazendas, esbanjam dinheiro enquanto as suas ovelhas estão perecendo. Que fé é essa? Agora você vai até esse local e você dá tudo que você tem e você não recebe nada em troca. Eu conheci um caso de uma mulher que ela recebeu um acerto, 10 mil reais, e ela tinha que pagar um tratamento de saúde, algumas dívidas, e o pastor foi até a casa dela e disse assim: minha irmã, você tem fé? Ela: sim, eu tenho. Então vamos fazer o seguinte: você vai dar esses 10 mil reais para Deus, e Deus vai te dar 20 mil. É um bom negócio? Sim, 10 me ajuda, mas 20 é bom. Se você tem fé, e ela disse: sim, tem.
e ela deu os 10 mil para o pastor. Passado alguns dias, o problema de saúde agravou, as dívidas venceram, os juros começou a crescer. Ela chegou para o pastor e disse: pastor, vem cá, lembra aqueles 10 mil que eu dei? Ia virar 20. Eu disse: sim, minha irmã, o que tem? Pois é, não apareceu não. E ele falou assim: é porque a senhora não tem fé. A senhora teve fé para dar, mas não teve fé para receber. Que fé é essa que você não encontra base na Bíblia? E Jesus diz assim, que existem lobos vestidos de cordeiros, que arranca a pele das suas ovelhas. Cuidado aonde você está depositando sua fé. Porque Jesus deixa bem claro que não é bem por aí que as coisas caminham. A pessoa chega para mim e diz assim: Diego, eu preciso de uma cura. Não é falta de fé você avaliar a situação, mas é mais do que necessário que você avalie e a sua fé possa ser então exercitada. A fé é um conjunto de crer e obras. Você precisa ter fé e você precisa ter obras, ou seja, a sua fé é exercitada a todo instante. E o fato de você exercitar a sua fé, além de fazer com que ela dê frutos, é fazer com que você entenda quais são os meios pelos quais Deus vai cumprir o propósito dele. Eu contei para vocês 2 histórias aonde Deus me concedeu dinheiro. Eu precisava, Deus concedeu. Eu estava disposto a pregar o reino dos céus. Eu fui vítima de uma situação que eu não esperava e precisava do dinheiro. E por meio desse milagre, eu estreitei meu relacionamento com Deus e testemunhei para todos que eu tive a oportunidade disso. Quando você olha para a equação do milagre, cumpriu. A minha fé é saber que eu estou cumprindo tudo aquilo que Deus pede para que Ele possa agir. Eu conheço pessoas que já receberam milagres, mas você só descobre se você forçar bem a pessoa. Vai receber uma vez só também. Deus tem propósitos e a gente precisa compreender isso. Agora Jesus, falando a respeito do assunto, ele disse assim que chegaria um dia em que homens como esse centurião romano, uma pessoa que oprimia a nação de Israel, uma vez que Israel estava subjugada a Roma, ele se assentaria na mesa, na presença de Abraão, Isaque e Jacó. E que muitos herdeiros seriam lançados no fogo. É interessante Jesus dizer isso, porque agora ele começa a explicar para a multidão que simplesmente o DNA de herança não era o suficiente para a vida eterna, mas que a fé, juntamente com obras, essa sim garantiria a vida eterna ao centurião, ao teu servo e a nós, quase 2000 anos depois. E quando nós compreendemos em que a fé poderá ser exercitada e o reino do céu poderá ser aberto a qualquer pessoa, nós nos alegramos. E nos alegramos muito. Porque Deus, Ele se manifesta em muitas religiões. Mas o Deus que se manifesta nas religiões não é o Deus que você precisa ver. Você precisa conhecer o Deus que se manifesta além das religiões. Percebe? Você pertencer, participar de uma igreja é uma das ordens que Jesus deixou. É importante que vivamos em comunhão com aqueles que compartilham da mesma fé. Já falei isso aqui para vocês.
para que a gente possa prestar um culto a Deus, para que a gente possa se fortalecer e para que a gente possa levar isso a outros. Existe esse propósito, essa lei. Mas você viver buscando Deus dentro dessa religião, você não vai encontrar. Você precisa ver um Deus que está além da religião, que está acima dela. E eu conheci um homem que conheceu esse Deus. Um belo dia, eu e minha esposa, na época não era esposa ainda, estávamos namorando. Nós saímos para um parque a fim de terminar de ler um livro. E quando nós chegamos nesse parque, na recepção tinha um homem, um senhor, mais ou menos essa estatura, negro, de cabelinhos já branco, bigodinho branco, aproximadamente uns 60, 70 anos de idade, um homem forte, com um sorriso lindo, de nome Deraldino. E quando nós passamos ali, demos uma boa tarde para ele, ele deu aquele sorrisão, boa tarde, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E nós entramos, sentamos na grama, lemos o livro, terminamos de ler. E minha esposa disse assim: Diego, eu estou sentindo no meu coração que nós deveríamos dar esse livro para aquele senhor. Está na recepção do parque. Eu falei: olha, você crê que Deus que mandou? Ela: sim, eu creio. Então vamos dar, vamos passar lá. E quando nós chegamos lá, o cumprimentei, nos apresentamos, e eu falei para ele assim: olha, eu queria te dar esse livro de presente. Nós terminamos de ler, e você passa muito tempo aqui, e talvez seja bom. Ele aceitou. E aí nós começamos a conversar de religião. E aí ele foi contar. Ele nasceu em um berço católico, semelhante a mim, e durante a vida ele foi participando de algumas missas, não era muito frequente, ia quando sentia necessidade, em datas específicas. A mãe dele era católica também, o pai dele já falecidos. E com o passar do tempo, ele foi frequentando muito pouco as missas. E aí no meio da conversa, eu falei para ele assim, olha, o que você acha de nós nos reunirmos no próximo final de semana e a gente estudar a Bíblia junto? Eu imagino que o senhor tem muito para me ensinar, até pela idade, a experiência que o senhor tem. E eu acredito que eu tenho um pouco para lhe ensinar também. E aí ele perguntou assim para mim: vem cá, você é evangélico? Eu falei: sim, sou. Eu disse: olha, eu estudo a Bíblia com você, mas eu quero dizer uma coisa. Eu nasci católico e eu vou morrer católico. Eu falei assim: não morra. Não estou falando para você mudar de igreja. Estou falando para a gente conversar, estudar a Bíblia. E tudo bem. Mas é porque minha filha ela é evangélica. E ela me fala um monte de besteira. E ela fica tentando me levar para a igreja dela. E eu não vou, porque eu nasci católico e vou morrer católico. Então tá bom. Sábado que vem a gente se reúne aqui e estuda. Ele: sim, então tá, tchau. E vamos embora. Sábado que vem, eu e minha esposa nos encontramos, compramos uma Bíblia para ele e fomos até o parque. Chegamos lá, a Bíblia estava escondida na bolsa. Fomos até o fundo, numa área própria para que a gente pudesse sentar e estudar a Bíblia, ali na recepção do parque. E em um determinado momento eu tirei a Bíblia e falei: olha, isso aqui é um presente para você. Ele pegou a Bíblia, abriu, colocou no coração e chorou. Começou a chorar, chorar. Eu olhava para minha esposa e falava assim: ixi, agora. E o homem chorava. E a gente não sabia o que fazer. E ele chorou, pediu desculpa e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há muito tempo atrás eu tive um sonho.
sonho, vinha um menino e uma menina até a minha presença. E eles me davam algo que eu tinha como o maior tesouro da minha vida. E eu guardei. Quando vocês me entregaram essa Bíblia, eu tive a certeza que vocês são o menino e a menina do meu sonho. E que essa Bíblia será o maior tesouro da minha vida. Aí a gente entendeu as lágrimas. E nós começamos a estudar. E era interessante, porque chegava no final do estudo, geralmente coincidia não, era a providência de Deus. Nós caímos em algum texto em que fazia com que ele refletisse a respeito da vida, da participação dele na igreja, em atividades desse tipo, porque o reino do céu, vocês estão aprendendo que ele é atividade. E quando isso acontecia, ele acionava um alerta. Ele falou assim, ó, eu já te falei, eu nasci católico e vou morrer. Geraldinho, estou preocupado com isso não. Continuamos os estudos. E foi passando o tempo. E nós fomos estudando. E era engraçado porque constantemente isso acontecia. E essa frase do seu Deraldino foi ficando muito comum. E quando ele falava isso, eu e a Juliana sorríamos para ele. Fala, Deraldino, larga de bobeira, moço. Chegou um dia em que o joelho do seu Deraldino foi inchando. E aí nós deixamos de fazer o estudo no parque, porque ele pegou uma licença e estávamos fazendo na casa dele. E aí nós chegamos para a reunião, e eu falei para o seu Deraldino, Deraldino, cadê a sua Bíblia? Ele falou, pois é, Diego, deixa eu te contar. Eu fui estudando, e eu estou me apaixonando por esses estudos, eu estou achando isso fantástico. E tem uma amiga minha, que ela nunca teve Bíblia. Ela nunca ouviu falar de Deus. Então sempre que nós estudamos aqui, eu vou até lá e repasso tudo para ela. E ela, como a gente só tem uma Bíblia, no último estudo eu deixei a Bíblia com ela. Então se você não se importar, a gente estuda com a sua e deixa a minha lá com ela, porque está fazendo muito bem para ela. Tudo bem, olha só. Lembra do princípio do reino? Ele estava recebendo e estava levando. Logo, ele recebeu o tesouro de graça e ele também estava levando de graça. Chegou no dia em que nós fomos fazer o estudo e o seu Deraldino disse assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia no joelho. E eu estou muito angustiado. Eu estou preocupado com isso. E eu gostaria que vocês orassem. Não. E nós falamos, sim, nós vamos orar. Fizemos o estudo naquele dia. E foi engraçado porque nesse dia nós estudamos alguns pontos a respeito da lei de Deus, do qual ele se sentiu ofendido pelas práticas que ele realizava na igreja católica. E terminou o estudo ele falando assim, olha Diego, eu já falei para você, nós vamos estudar a Bíblia, mas eu nasci católico e vou morrer. Esse é o Deraldino, já vai fazer semanas que nós estamos nos reunindo. Não sei por que você está tão preocupado com isso. O seu Deraldino fez a cirurgia no joelho. Fomos visitá-lo. Chegando lá, ele falou assim para mim, o Diego, que coisa maravilhosa. Eu estava na mesa de cirurgia quando eu senti a presença de Deus chegando. E ele colocou a mão sobre mim. E ele me acalmou. Eu não senti nada. E ele disse que eu poderia ter paz. E ficar calmo, que tudo correria bem e que ele estaria comigo agora. Falei, que bacana, seu Geraldinho. E aí ele falou assim, olha,
E chegando em casa eu tive um sonho. E eu vou te dizer uma coisa. Eu quero conhecer a sua igreja. E eu quero, inclusive, ser batizado. Mas, seu Deraldinho? Não, eu sei o que eu dizia. Mas Deus me mostrou num sonho que Ele tem um propósito para mim muito maior. E olha, eu não vou contar o sonho para você. Ele dizendo para mim. Mas eu sei que agora o que Deus mandar para mim eu vou fazer. E olha, quando o seu Deraldino disse a respeito do batismo, é porque Jesus disse que o batismo é o princípio da vida ao lado dele. Muitos acham que o batismo é uma coisa de finalidade. Quando você já é perfeito, quando você já é santo, você vai e se batiza. Jesus ensinou totalmente o contrário. Ele disse assim que todo aquele que cresce nele e fosse batizado seria salvo. Você ser batizado era o início da sua caminhada com Deus. Ponto final. Nós vemos João Batista batizando pessoas e a caminhada deles começando. Nós vemos Felipe sendo enviado pelo Espírito de Deus a conversar com um eunuco que ia na sua carruagem, lendo a respeito do profeta Isaías, do qual Felipe começa a instruí-lo, a falar, olha, o profeta Isaías estava falando de um Messias que viria, que sofreria, que ele seria morto, como uma ovelha levada ao matadouro, mudo, calado, ele sofreria a condenação. E esse Messias veio, e o nome dele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E ele morreu recentemente. E conforme estava previsto pelos profetas, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele subiu ao céu. E a salvação está garantida a todo aquele que nele crê. For batizado, esse será salvo. E o eunuco disse assim, como é que faz para fazer esse negócio aí? Precisa de água para ser batizado? Eu, sim, precisa. E o eunuco falou, ali tem um córrego. Posso ser batizado ali? Sim, pode, vamos lá. Desceram, foi batizado. Sabe o que aconteceu quando o eunuco saiu da água? Ele olhou para o Felipe para dar um abraço. E o Felipe tinha desaparecido. Eu não sei o que o eunuco tinha feito da vida até ali. Eu sei que ele deu um passo para começar uma vida com Deus. Quando o Deraldino disse em ser batizado, ele estava disposto a começar uma vida com Deus. E eu disse para ele assim, não se preocupa com isso não, Deraldino. Vamos estudando com calma. E aí nós marcamos a data do casamento. Na semana seguinte eu não fui visitá-lo, porque estava muito corrido. Minha esposa viajou aqui para Uruaçu, para ficar na casa da mãe, já para organizar as coisas. E eu não o visitei. De repente, eu chamei algumas pessoas, chamei o meu pai, falei assim, pai, vamos lá para o senhor conhecer o seu Deraldino, que homem fantástico. E ele agora está conhecendo a Jesus. E ele teve a presença de Deus na sala da cirurgia. E ele teve um sonho que ele não quis me contar, mas o homem mudou da água para o vinho. E pior, esse homem, conforme ele ia recebendo a mensagem, ele já ia passando a mensagem. E você precisa conhecer esse homem. E ele falou, meu filho, vamos lá. Chegamos lá na casa dele, batendo, nada de encontrar o seu Deraldino. Tudo bem, numa outra oportunidade o senhor o conhecerá. Chegou a data do meu casamento. Casei. Fomos para a lua de mel. Primeira semana em casa. E eu e minha esposa ficavam assim, vamos lá visitar o seu Deraldino? E eu falava, não, hoje não. E eu falava, Juliana, vamos lá visitar o seu Deraldino? Ela, não, hoje não. Até que chegou um momento em que nós dois consentimos e fomos visitar o seu Deraldino. Batemos na porta, chamamos por ele e não apareceu. De repente a vizinha dele saiu. E quando a vizinha dele saiu, ela disse assim, quem vocês procuram? Eu disse, seu Deraldino, do senhor Moreno. O que vocês é dele? Eu, não, somos amigos. Eu disse, então vocês não sabem. Saber o quê? O seu Deraldino faleceu. Como é que é?
Ele fez uma cirurgia. 1 semana e meia praticamente após essa cirurgia, seu Deraldino faleceu. Sabe quando o chão some? Eu comecei a pensar na vida do seu Deraldino. E eu comecei a pensar na forma que Deus me usou para levar o maior tesouro da vida dele. Como eu pude ter a honra de conhecer um homem que recebeu a palavra de Deus, mesmo com as suas resistências religiosas, mas que ele conseguiu avistar um Deus muito além da religião. E ele queria iniciar uma caminhada com Deus. Eu poderia ter propiciado isso, mas eu não fiz. Eu lembro que naquela noite, eu fui até o parque, que era de frente à casa dele, e tinha um tablado, onde embaixo ficava a represa do parque. E eu sentei ali. Não escorreu uma lágrima dos meus olhos. Mas sabe quando você sente que seu coração está sangrando de tanta dor? Onde você percebe que coisas maravilhosas poderiam ter acontecido se na equação da vida a minha postura fosse diferente. Se talvez eu tivesse ouvido, pedido o clamor daquele homem e providenciado isso o mais rápido possível. Eu não sei os planos de Deus. Eu sei que Deus fez um chamado para o seu Deraldino. Deus me deu uma responsabilidade e eu a negligenciei. E naquela noite, eu prometi a Deus que eu nunca mais negligenciaria. Por que eu estou dizendo isso para você? Amanhã nós vamos ter uma grande festa. Nós vamos ter um tanque com água. E tem algumas pessoas que já nos procuraram falando assim: olha, eu quero caminhar com Jesus. Eu não sei como vai ser minha vida, eu não sei das dificuldades, não sei como eu vou lidar, mas partindo do pressuposto que Jesus diz que aquele que crê nele, for batizado e será salvo, eu creio, serei batizado. A salvação é por conta de Jesus. Eu quero que você converse com Deus. O Tiago vai cantar agora. E eu estou colocando nas suas mãos a maior decisão da sua vida. A decisão que poderá definir o seu futuro e o futuro da sua família, das pessoas que você ama. Eu quero que você converse com Deus. Se você já teve o privilégio de ser batizado um dia e precisa reformular a sua vida, esse é o momento de você falar com Deus. Se você nunca foi batizado, mas você crê nesse Jesus que é vivo, opera milagres, está atuando aqui essa semana, meu Deus do céu, não é possível que você não veja que a mão de Deus pairou sobre esse lugar por 9 dias. Choveu a semana todinha que antecedeu esse evento. E eu já falei para você, não põe a roupa no varal segunda-feira, porque vai chover, para que você tenha certeza de que Deus está pairando sobre esse lugar. E se você crê nisso, meu irmão, tenha coragem, tome uma decisão. Se te falta coragem, use dessa oportunidade agora, ore e fale com Deus. E eu tenho certeza que Ele te dará coragem.